Ei, galerinha! Professora Tati de História na área, tudo bem com vocês? Não estranhem eu estar vestida de coelhinha, porque eu acabei de gravar o vídeo para dar boas-vindas para o pessoal do Ensino 100% Online. E como a gente já vai ter a Páscoa amanhã, porque eu tô gravando no sábado esse vídeo, eu já aproveitei para dar boas-vindas para eles de coelhinha de Páscoa. Então não estranhem a roupa, tá? Daí eu já aproveitei, já tava com a make, já tava com a coelhinha, eu até gostei, então eu resolvi gravar outro vídeo para vocês de Revolução Industrial. Bora lá? Então vamos lá, gente. Sobre Revolução Industrial, o basicão que a gente precisa saber aqui, vou tentar fazer o vídeo bem curtinho, porque o assunto é extenso, mas a ideia é a gente tá fazendo essas videoaulas com um tempinho mais curtinho, né? Minha orelhinha tá torta? Tá um pouquinho, dá nada não, tá fofa. Então, bora lá. Revolução Industrial, gente. Então, o que a gente precisa saber o básico de Revolução Industrial? Primeiro, que ela começou por volta, né, da segunda metade do século XVIII, 1760 por ali, né? E que a Revolução Industrial, a gente pode dividir ela em partes, né? Vocês vão ter isso reforçado em algum momento, em geografia também, mas a gente tem a Revolução Industrial dividida meio que em 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0. Então, vai de acordo aí com as tecnologias que foram aparecendo durante esse processo de revolução que a gente se encontra nele até hoje, né? A última agora seria a Revolução Cyber, né? Então a Revolução Industrial ela foi meio que tomando o caminho das tecnologias aí, passando então por 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0. A gente vai fazer uma outra aula depois especificando mais essas revoluções, se for o caso, tá bom? Mas vamos se apegar aqui na Revolução Industrial, então, da segunda metade do século XVIII. Lembrando que essa Revolução Industrial, ela começou na Inglaterra. Por que na Inglaterra, né? Com tantos países por aí, porque cargas d'água teria que ser na Inglaterra. Gente, se a gente pegar as aulas, dar uma olhadinha lá sobre as aulas, sobre as revoluções inglesas, sobre a questão da reforma protestante, a gente vai ligando uma coisinha na outra e vai entender por que lá na segunda metade do século XVIII a Inglaterra vai ser o primeiro país, ou seja, né, a pioneira a fazer a Revolução Industrial. O que a gente pode citar? Por exemplo, lá na Reforma Protestante, vocês lembram do gordinho gostoso, né? Henrique VIII. Ele vai criar o anglicanismo e a Inglaterra meio que deixa de ser católica por conta da Reforma Protestante e ela passa a ser anglicana, que é a religião que o Henrique VIII, né, gordinho gostoso, acaba lançando aí para conseguir o tal do divórcio da Catarina de Aragão, né, para poder se casar com a fura-olho da Ana Bolena. E também a Inglaterra também se torna calvinista, aquela religião também que vai acabar ganhando corpo com João Calvino, né? Também reformador. Pois então, principalmente em questão do calvinismo, uma das coisas ali que o João Calvino, na época da Reforma Protestante, acabou colocando, né, como um contraponto ao que a Igreja Católica pregava, é a questão de acúmulo de capital. Porque até então a Igreja Católica costumava pregar que era feio você, né, ficar ali acumulando riquezas aonde a ferrugem e a traça comem, né? Que era feio, que você ia acabar indo para o inferno se você ficasse se apegando aí no tal do dinheiro. O João Calvino vai dizer que não, que na verdade, se esse dinheiro for fruto do teu suor, do teu trabalho, se você estiver ficando rico, né, com a questão do teu trabalho, não tem nada de mal nisso e você pode sim ir para o céu, muito porque o trabalho, ele dignifica o homem, né? Então o pessoal que acaba tomando aí esse rumo dessa religião acaba sendo um pessoal também ligado nessa questão de acúmulo de capital, ou seja, uma das coisas mais importantes aí para que se consiga fazer a primeira Revolução Industrial. Outra coisa importante também, gente, que a gente não pode deixar de citar, é a questão das revoluções inglesas. Se a gente for observar, durante o processo de Revolução Inglesa, depois que a Rainha Elizabeth morre, aí a gente vai ter o Oliver Cromwell, que vai ficar ali, né, durante um único período, talvez que a Inglaterra foi uma república, né, deixou de ser monarquia, porque ela é monarquia até hoje, mas durante esse período aí das revoluções inglesas, que vai desde a morte, na verdade, né, de 1603 da Rainha Elizabeth, depois a gente vai ter a Revolução Puritana, lembram? 1640, e depois a Revolução Gloriosa, 1688. Enfim, durante esse período que o Oliver Cromwell, né, que era o da Câmara dos Lordes, que ficou ali chefiando a Inglaterra durante esse período das revoluções inglesas, ele vai tomar algumas medidas que vão ajudar também nesse processo aí de aceleração da Revolução Industrial da Inglaterra. O que esse Oliver Cromwell teria feito durante as revoluções inglesas que vão auxiliar a Inglaterra nesse primeiro momento da Revolução Industrial? Os enclosures,
mais conhecidos também como cercamento. A gente vai ter uma espécie de valorização ali da terra para pastagem, né? Já que a Inglaterra, uma dos produtos, né, que ela vai ter, que mais vão dar margem, né, para que ela possa fazer essa revolução industrial, é a lã, né? Logo eles vão estar precisando de terra para estar criando, né, as ovelhas para poder tirar lã. Então a questão dos enclosures, de alguma forma vai ser uma tomada, né, de terras para poder reservar essas terras, para poder gerar dinheiro para a Inglaterra, vai ser muito importante durante esse período das revoluções inglesas e vai auxiliar o que vai acontecer logo depois no século XVIII, né? Então lembrem que até agora a gente deu algumas informações, né? A questão da religião calvinista, que é a questão do acúmulo de capital, a ideia, né, do pensamento das pessoas de acúmulo de capital, que é a tal da burguesia, né? Vai ajudar bastante nesse processo. A gente vai ter também a ideia, lá do século XVI, das revoluções inglesas, do tal do cercamento, dos enclosures, que vai ajudar bastante também nessa produção em massa, né, de lã. Por quê? Porque quando a gente tem o advento, né, a vinda aí da Revolução Industrial, a gente vai ter o direcionamento da Inglaterra nessa produção de lã. Então a gente vai ter algumas invenções muito importantes, por exemplo, como o tear mecânico, que de alguma forma vai estar fazendo esse tecido com mais rapidez, deixa de ser, aliás, uma das características da Revolução Industrial é que o trabalho deixa de ser artesanal, aquela coisa onde uma pessoa só faz todo o processo, desde o início, meio até o fim, o que, né, demandava mais tempo. E a Revolução Industrial vai apresentar, então, o que é o trabalho, a produção em massa. Quer dizer, você precisa produzir mais rápido. Então, se uma pessoa só ficar fazendo esse processo, demora demais. Não é meio que a pegada da Revolução Industrial. Então, qual que é a ideia? Que você produza com mais rapidez, com mais velocidade, e para isso seria mais bacana se cada um fizesse uma parte do processo. Então, a gente vai ver isso se transformando depois. A gente vai fazer uma aula mais para frente sobre isso, no Taylorismo, no Fordismo, que são novas formas de produção onde a pessoa fica responsável ali por uma parte nesse processo da produção. Uma coisa bem bacana, depois vou até tentar colocar um linkzinho ali para vocês, é o filme do Charles Chaplin, né? O Charles Chaplin, ele fez alguns filmes, né? O tal do cinema mudo, que na época era muito bacana, né? Para se perceber. Na verdade, são filmes uma espécie de sátira, né? Porque se faz uma crítica, assim, de como funciona a sociedade, né? Esse filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, para quem quiser assistir, ele fala um pouquinho sobre como foi essa ideia aí de revolução industrial, aquela coisa de você tá fazendo a mesma coisa o tempo todo, a coisa do controle, né, no relógio também vai ser uma característica da Revolução Industrial. Inclusive o símbolo, né, de Londres, da Inglaterra, vai ser aqueles relógios gigantes na ponta das fábricas, né, do prédio da fábrica, que era uma espécie de você controlar o horário das pessoas, já que quando você tinha um trabalho mais rural, mais artesanal, meio que você dependia do clima. Vamos supor, né, você mora lá no Cafundó do Judas, né? E você tem a sua plantaçãozinha e tal, só que amanheceu chovendo. Não tem como ir plantar, mexer na terra e, né, arar a terra no meio de uma chuva torrencial. Fica em casa, faz outra coisa. No outro dia amanheceu o tempo bom, ok, vamos lá para a plantação. Nas empresas, nas indústrias que vão nascer durante a Revolução Industrial, gente, o patrão não quer saber disso não. Pode estar chovendo, canivete, você tem que estar na empresa naquele horário. Eu não estou passando muita credibilidade falando isso de coelhinha, né? Mas vamos lá. Não se apega no figurino, não. Então, quer dizer, essa questão do controle das pessoas através do relógio também vai ser uma característica da Revolução Industrial, porque você, pela primeira vez na história, você vai ter um relógio controlando o seu tempo, né? Deixa de ser aquela coisa do trabalho do campo, que você vai na hora propícia, na hora que for melhor, não. Agora você tem horário para entrar e você tem horário para sair. Ou às vezes só para entrar, né? Enfim. Mas outra coisa que vai ser também, além desse controle das pessoas, dos trabalhadores através do relógio, que as empresas vão ter, outra característica da Revolução Industrial também vai ser essa questão do proletariado, ela vai ser importante porque esse termo, na verdade, ele surge aí no meio da Revolução Industrial e esse prole vem de filhos, né? Na verdade, a minha prole são os meus filhos. Então, o que vai acontecer? Muitas famílias, até por o salário ser muito pouquinho, bem pequenininho, né? Cerca de R$3, né? Eles vão acabar levando os filhos para a fábrica para trabalhar. Então, vai ser uma coisa muito comum naquela época você ter crianças trabalhando nas fábricas como se fossem adultos, né? Aí vocês imaginem a quantidade
de acidentes que a gente vai ter com essas crianças dentro dessas fábricas, infelizmente, né? Mas para estar ganhando um dinheirinho a mais, para a produção aumentar, de certa forma um pouquinho, essas pessoas acabavam levando esses filhos para a fábrica, e esse termo vai nascer aí, né? E depois vai acabar indo mundo afora, que vai ser o termo aí, o proletariado. Outra coisa que a gente vai ter também são as criações, as invenções que a gente vai ter nessa época, né, gente? A tal da locomotiva, né? Que são basicamente a tal da Maria Fumaça, né? A gente vai ter as máquinas que são movidas a vapor, então a questão do carvão, da produção de carvão também vai ser muito forte nessa época. A gente, lógico, né? A poluição acaba vindo ali junto, tanto quando a gente olha as imagens, né, que são sobre esse período da Revolução Industrial, logo a gente remete àquelas fábricas soltando aquela fumaça, né, a coisa da poluição chegando, né, gente? A modernidade vem e a poluição vem junto, né, de metida. Então, quer dizer, essa coisa da produção das indústrias também vai trazer o bônus e o ônus, né? O ônus, no caso, a poluição. Então, a gente vai ter também a questão do êxodo rural, né, gente? As pessoas vão preferir, até por conta desse controle do tempo, as pessoas vão preferir ficar mais próxima das fábricas, das indústrias, né? Para não ter essa questão do atraso, tal, patrão enchendo o saco. Então, as pessoas acabam fazendo o tal do êxodo rural, saindo, né, muitas vezes do espaço que elas moravam, né, que era mais rural, e indo morar mais próximo das cidades, né? Então a gente vai ter uma urbanização, né, na Inglaterra, as pessoas indo morar mais próximo das fábricas, ou seja, tornando a densidade demográfica, né, das cidades cada vez maior. Então a gente falou de alguma das características, claro que a gente tem muito mais coisa para falar sobre a Revolução Industrial, mas esse é meio que um resumo, né, gente? Então, mais ou menos segunda metade do século XVIII, a gente tem essa Revolução Industrial dividida então em 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0, que seria de acordo com a evolução da tecnologia nas revoluções industriais que a gente está vivendo até hoje. Pioneira então, Inglaterra, até por conta, né, dos acontecimentos da Reforma Protestante em relação, né, ao calvinismo, acúmulo de capital. A gente também tem a questão dos enclosures, dos cercamentos, que vai auxiliar nessa questão de aceleração de produção. Agradeça lá o Oliver Cromwell, né, durante a Revolução Inglesa. E a gente tem as principais características, né, gente? A Inglaterra consegue ser a pioneira por conta, né, dessas questões. Uma coisa que a gente não citou, que com certeza é muito importante, é a localização geográfica. Lembrando que a Inglaterra, gente, é uma ilha. Então tá meio que solto ali, no máximo tem uma Escócia em cima, um país de Gales embaixo, mas você tá meio que solto no continente. Para poder, né, comercializar com o continente, você vai ter que dar um jeito de se virar, né? Então até a questão das embarcações, que também é graças ao Oliver Cromwell lá nas Revoluções Inglesas, que é graças aos atos de navegação, que a Inglaterra também vai ter uma marinha, né, mercante, navios, né, para fazer esse comércio entre a Inglaterra e os outros países, né? Então a gente vai ter essas características que são as principais, né, gente? Acúmulo de capital, a questão da produção em massa, a questão das novas invenções, produções novas, como a máquina a vapor, a questão do controle, né, das empresas na vida das pessoas, o horário das empresas, né, com horário rígido de entrada e de saída, a questão também do surgimento do proletariado e a questão também do êxodo rural, né, as pessoas abandonando meio que o meio rural para estar vindo para a cidade, viver mais próximo das fábricas, dando a ideia então de urbanização aí do centro da Inglaterra, de Londres, tá? A gente volta a falar em outro momento sobre esse assunto. Qualquer dúvida, assista o vídeo novamente, volta lá no vídeo de Revoluções Inglesas, volta lá no vídeo de Reforma Protestante, que vão ajudar a dar uma base mais bacana aí para entender a primeira Revolução Industrial na Inglaterra. Tá bom, galerinha? Por esse vídeo é isso, a gente volta a se ver.